Bem-vindos ao episódio 9, aqui no Cartório em Gestão. Estamos seguindo para os 100 primeiros dias no cartório. Me chamo Roberto Tormin e, antes de mais nada, peço a vocês que, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo e clique no sininho para receber as notificações. Todos os dias vou postar um vídeo para falar de algumas atividades nos 100 primeiros dias do cartório. E hoje estou aqui para tratar um outro assunto. No episódio anterior, a gente discutiu a segunda-feira mental. Então, a gente falou sobre check-in, nós limpamos a bagunça dos papéis e hoje, na nossa terça-feira, vamos falar de algo que nos tira o sono, que complica muita gente. Mas não vamos falar sobre ficar rico, nós vamos falar sobre organização, tá, gente? Então, imagina que você tem uma lanchonete na escola. Não vamos falar de cartório hoje, a gente vai falar de lanchonete. Então, a gente imagina que tem uma lanchonete na escola. Você vende sanduíches. E aí todo o dinheiro que entra, você coloca no bolso da calça. Aí na hora do recreio, você vai lá e quer comprar uma figurinha para o seu álbum. Pega o dinheiro desse mesmo bolso. E aí depois você precisa comprar mais pão para fazer sanduíche. E aí você pega o dinheiro do mesmo bolso. Então, vamos lá. No final do dia, você não sabe se você teve lucro, se você gastou o dinheiro do pão, se a figurinha ou se sobrou dinheiro de verdade. E eu acho que esse é o maior dos problemas. Então, se a gente começar a detalhar muito, a gente vai pensar sobre a alteração da pessoa jurídica da pessoa física, visão organizacional versus individual, vários os motivos. Mas eu quero simplificar ao máximo para você, para que você tenha o senso crítico e comece a compreender como que você pode tomar para você algumas ferramentas básicas para você desenvolver isso no dia a dia. Tá? Os titulares de cartório ele tem um grande problema que a maioria dos estados se tem um recebimento da pessoa física. Então, às vezes, você faz uma confusão do seu orçamento familiar com o seu orçamento do cartório. Então, é um ponto que faz sentido olhar. Então, o que é importante? Que 90% dos titulares fazem no início. Eles pagam a conta da luz da casa com dinheiro do caixa do cartório. Eles pagam o fornecedor do papel com cartão de crédito pessoal. Não vamos também ser xiita. Eu sei que no início é difícil, às vezes você não tem um nível de reserva, você não tem um recurso, você está tendo que arranjar uma forma de parar de pé e começar a trabalhar. Tá tudo bem, só que você tem que pensar que isso não pode reverberar. Você precisa compreender o que está acontecendo para ajustar. Tá? Então, evita essa bagunça. E hoje, na competência financeira, que eu acho que é o primeiro ponto da competência financeira que você tem que avaliar, é como acabar com isso. Tá? Então, a gente vai aplicar a regra dos dois bolsos, ou a regra dos dois potes. Tá? No mundo dos negócios, existe uma regra sagrada chamada princípio da entidade. Até um nome difícil, né? Mas a explicação dela é simples. Você, pessoa física, CPF, é uma coisa. O cartório ou serventia é outra coisa. Ah, Roberto, mas o cartório não tem CNPJ igual a empresa. O CNPJ não faz arrecadação, eu estou fazendo no meu CPF. Ok, gente, só que vocês têm que lembrar que existe um CPF institucional, que você está ali recebendo do cartório, e você tem um CPF pessoal. Então, eu, Roberto, posso ter um CPF institucional, recebendo dinheiro das minhas atividades e gastando dinheiro das minhas atividades de forma institucional. Da mesma forma, eu posso ter um CPF pessoal que eu tenha os gastos do meu dia a dia na minha casa. Tá? Eu sei que juridicamente pode parecer que é a mesma coisa, mas na gestão, se você misturar, você nunca vai saber se o cartório dá dinheiro ou não, ou você está gastando demais. Tá? No modelo de excelência das empresas, eu sempre discuto que o empresário ele precisa ter controle dos seus custos separados. Então, vamos desenhar os bolsos ou as caixinhas. Tá? Se você mistura a escola do seu filho com a compra do toner da impressora, você não tem controle de custos. Você vai ter uma salada de fruta financeira e não vai saber para onde que você vai. Tá? E o problema maior, o leão do imposto de renda odeia salada de frutas. Ele não come salada de frutas. Então, se a Receita Federal olha essa mistura, ele vai achar que você está escondendo algo. Então, às vezes a desorganização de você, na hora que você precisa apresentar, pode acabar indo contra você, parecendo que você quer ocultar alguma coisa. E basicamente você está sendo desorganizado.
tá? E a solução é simples, mas ele determina que você tem que ter disciplina. Então a gente vai criar bolsos virtuais, tá? O que normalmente eu faço? Eu crio estruturas, às vezes, de WhatsApp, aí eu tenho um grupo com minha esposa sobre as contas pessoais e tenho um grupo com minha esposa com as contas que não são pessoais. E às vezes a gente vai separando e consegue ter essa visibilidade. E eu não estou falando que você tem que ter só 2 bolsos, você pode ter 3, 4, você pode ter. E aí eu falo isso não só para tabeliões ou para titulares de cartório, isso para qualquer pessoa. Mesmo que às vezes você está num casamento, você tem o bolso das despesas da casa, onde você discute o orçamento familiar, mas tem os investimentos, tem os gastos pessoais do marido, da esposa. Não tem problema, gente. Separe em bolsos virtuais, porque você precisa fazer uma contabilidade mental para conseguir ter essa visibilidade, tá? Depois a gente pode entrar em outro, eu até fiz um vídeo esses dias com um psiquiatra discutindo a questão da contabilidade mental, falando de um outro livro na área de finanças, e eu não quero adentrar na complexidade disso, tá? Eu quero ser simples para vocês, para que vocês consigam compreender de forma lúdica alguns dos princípios básicos e vendo que não tem segredo, tá? Então, qual que é a solução simples que eu peço para vocês pensarem? Tá? Então, a gente vai fazer bolsos virtuais. O primeiro bolso vai ser a conta do cartório. Então, tudo que o cliente paga no balcão entra aqui. Escritura, reconhecimento de firma, certidão, cai tudo aqui, tá? Tudo que é da conta do cartório, luz, água, internet, salário da equipe, também sai daqui, tá? Então, essa é a conta do bolso 1. Agora o bolso 2. O que é o bolso 2? O bolso 2 é a nossa conta pessoal. Então aqui onde a gente vai pagar o mercado, a escola das crianças, o jantar no sábado, Netflix, a fatura do cartão de crédito. Esse a gente vai fazer pelo bolso 2. Ah, mas Roberto, como que o dinheiro vai para o bolso 2? E aí tem várias formas que você pode pensar dentro da estrutura. Você pode usar contas correntes separadas, você pode ter uma divisão específica disso, se agregar uma conta específica para recebimento, tá? Então esses são alguns pontos que você pode olhar. Detalhe, a gente vai mostrar uma ferramenta para que você consiga controlar isso no dia a dia para começar a ter facilidade. E aí depois a gente pode começar a especializar dentro da sua jornada. Mas inicialmente eu quero pensar no básico, tá? E aí a gente vai ter a mágica, seu salário. Essa é uma mágica que poucas pessoas que quando empreendem, principalmente vocês que estão entrando agora como titulares de cartório, não pensam. É a ideia do seu salário. O que vai acontecer? Você tem que pensar que você tem um bolso com uma restrição orçamentária em relação às suas atividades, tá? Então, você acabou de sair de uma carreira, provavelmente se você não for advogado como profissional liberal, provavelmente se você era de alguma carreira jurídica, trabalhava como servidor público ou tinha uma outra atividade, tá? E nesse mundo que você vivia antes, você tinha uma restrição orçamentária que determinava um recebimento. Eu tinha um salário, às vezes eu era CLT, eu era servidor, não importa. Você tinha uma restrição orçamentária. E agora que você está tendo obrigações empresariais, você não pode mudar essa restrição nesse momento, tá? E lembre-se, qualquer excedente que tiver desse momento, ele também vai se tornar seu depois de outras fases. A única coisa é que você não misture o caixa, para que você tenha uma visibilidade de competência, tá? Então, a mágica que eu falo para vocês é vocês criarem uma estrutura de prolabore para vocês. Então, vocês como tabeliões, vocês têm que pensar que vocês têm um salário, vocês têm uma vida em relação a isso. Ah, não, aí eu tenho uma sobra depois no final do mês, ou no final do trimestre, no final do bimestre. Essa sobra, o que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer um investimento em PGBL. Ah, eu vou fazer um investimento e fazer a aquisição de algumas coisas para o cartório. Não, eu vou investir esse dinheiro num CDB. Ou eu vou fazer uma viagem que eu gostaria de fazer, que eu estava esperando poder assumir um cartório e conseguir conduzir isso. São várias motivações que você pode ter. Mas essas motivações, elas não podem acontecer sem o devido planejamento. Então eu peço que vocês visualizem a conta do bolso pessoal e do bolso profissional, tá? Então, lembre-se que você precisa definir um dia do mês e um valor. Então, exemplo, todo dia 5 você transfere X reais do bolso 1 do cartório para o seu bolso 2. Que aí, ou toda segunda-feira, para fazer os pagamentos. Então,
E esse é um exemplo bom de você começar a conduzir, que toda segunda-feira você vai fazer uma transferência para a sua conta pessoa física. As contas do cartório você vai efetuar pagamento pela conta que você recepcionou o recurso do cartório. O dinheiro que você transferiu para a sua pessoa física, você faz os pagamentos da sua vida da pessoa física. E aí você pode fazer investimentos, você pode fazer outras coisas, e aí são N objetivos que você vai discutir de acordo com a forma que você conduz, tá? Então a gente não vai entrar nesse detalhamento. Bom, muitos titulares acham que isso é uma burocracia, tá? Ah, dá muito trabalho de fazer, 2 transferências, é muito difícil, é muito complicado. Gente, é proteção. São várias as proteções que vocês precisam ter e dentro da competência financeira, o que eu estou sugerindo para vocês é que vocês tenham essa também. Então, quando você separa as contas, você descobre uma verdade, tá? O cartório gasta muito? Ah, eu estou gastando muito? Como que está essa situação? Eu estou com um padrão de vida que o cartório não aguenta? Esses são alguns questionamentos que você tem que fazer. E é interessante você fazer desde o início. Tá? Então, dentro da minha metodologia Hunter, que eu conduzo com as empresas, eu sempre solicito que as pessoas tenham uma meta de redução de custos. Então, você consegue reduzir o custo se souber exatamente qual que é o custo da operação e o seu gasto pessoal? Então, você consegue otimizar a sua atividade como titular de cartório? Ou você consegue otimizar os seus gastos fixos para que você possa ter ganhos substanciais na sua vida patrimonial, na questão de investimento sua? Isso vai de cada um, de cada modelo, de cada formato, tá? E a sua missão financeira hoje não é fazer planilha complexa de mercado financeiro, é simplesmente parar de misturar as coisas. Tá? Então aqui eu trouxe para vocês basicamente um exemplo simples. Tá? Então aqui, deixa eu aumentar um pouco para que vocês consigam visualizar melhor. Então aqui, bom, o cartório rendeu R$1.000. O que ele teve de saída do dia? Nesse momento, gente, eu não estou discutindo motivação, não estou discutindo o que é, se é investimento ou se foi gasto. Esse momento eu estou querendo discutir entradas e saídas, para que vocês visualizem. Alguns episódios anteriores eu mostrei para vocês estratificarem o DRE mensal para um DRE diário, para você ter uma visibilidade sobre a questão de multiplicador. Quanto mais ou menos o que você precisa para o seu cartório, a gente fala em break-even, então é um ponto de equilíbrio. Então, quanto que o seu cartório precisa para ele estar em um ponto de equilíbrio e o quanto que ele gera de multiplicador acima. Porque, lembre-se, apesar de você não pagar todo dia, você tem alguns provisionamentos que você precisa fazer de selo, ou de funcionário, ou de demissão, de vários outros pontos. Mas, minimamente, o que eu quero trazer aqui hoje para vocês, nesse primeiro ciclo da competência financeira, é a visão justamente sobre entradas e saídas. Então, aqui eu olhei uma entrada de R$1.000 e uma saída do cartório de R$320. Ah, Roberto, mas eu tive uma saída de R$2.000 da minha pessoa física. Bom, tá aqui, você está visualizando. Então, você sabe que a apuração do cartório, uma apuração simples do cartório, de entradas menos saídas, você teve R$680. Só que no seu saldo do dia, você teve 1.320, você teve uma perda na sua pessoa física. Ah, Roberto, mas eu tive aqui R$10.000 que eu recebi no dia 2. Mas o cartório gastou 11 mil. Esse detalhe que eu coloquei para vocês, eu fiz um menos o outro, para que você evite qualquer coisa de ter que botar negativo ou outra coisa. E eu coloquei em verde os pontos para você determinar o que você está colocando de entrada. Aí em vermelho os pontos que você coloca de saída. Ah, não, Roberto, eu posso ter alguns outros ganhos de aplicação ou de outras coisas que eu fiz, eu também quero uma coluna de entrada. Gente, cada um vai ter seu detalhamento. E aí vocês precisam minimamente começar. Lembre-se, vamos fazer o Hello World. Depois a gente começa a criar uma estrutura mais complexa. E porque toda vez que você começa a se tornar mais complexo, você acaba customizando. E quando você customiza, você não consegue falar com todos. E aqui eu estou querendo ajudar todos para compreender a sistemática de como vai funcionar. Então, por exemplo, as saídas pessoais. Ah, nas saídas pessoais eu saí R$1.000. Opa, o cartório teve um déficit de R$1.000 esse dia. Mas no todo do dia eu tive um déficit de R$2.000.
E aí, no saldo acumulado, eu tive menos R$ 3.320. Ah, mas no outro dia, no dia 3, eu tive R$ 25.000 de arrecadação. E aí, dos R$ 25.000, o cartório teve uma saída só de 1.200. A minha saída pessoal, eu tive só R$ 500, porque eu fui preocupado, eu comecei a economizar. Então, o cartório deu uma apuração muito boa. Não, no saldo do dia eu fiquei com 23.300. Ah, mas no saldo acumulado aqui eu estou com 19.980. Não, agora eu posso fazer aquele investimento. Eu vou comprar os computadores, vou comprar o servidor à vista, vou comprar tudo que eu preciso. Aí vale a pena você voltar naquela outra discussão nossa do DRE. Quanto que você tem que fazer a apuração dia? Então, minimamente, mesmo que você tenha um saldo positivo aqui, você tem algumas obrigações acessórias que vão acabar fechando no ciclo mensal. Então, com isso, vale a pena você ter a visibilidade para começar a ter a sensibilidade de como que isso aqui está andando. Tá? Isso aqui, caso você queira, você pode fazer suas despesas do cartório com o seu escrevente, você pode fazer seu substituto, ter a visibilidade de saída de cartório, quanto que foi de arrecadação. Aí os seus gastos pessoal, você acrescenta as informações você mesmo pessoalmente ou alguém da sua confiança. E aí você começar minimamente a ter uma visibilidade sobre essa questão de apuração. Isso aqui, gente, é o embrionário para você começar a pensar numa ideia de fluxo de caixa, tá? Mas aqui eu estou tentando basicamente mostrar para vocês a ideia de qualificação de gastos do bolso 1 e do bolso 2, tá? Que é o princípio da entidade, quando a gente discute em finanças. Então, na prática, o que eu quero que vocês façam, tá? Então, vocês pegam o extrato do banco dessa semana, pegam uma caneta e uma marca-texto. Que isso é muito difícil. Não, então vamos para o papel, tá? E começa. Marca todos que foram gastos pessoais e todos que saíram da conta do cartório. Tá? Almoço no domingo, você marca um gasto pessoal. A gasolina do carro da família, você marca no pessoal. A academia, você marca no pessoal. E aí, quando você somar tudo isso, você vai ver o quanto que a sua vida pessoal está retirando do seu CPF institucional, tá? Para que você consiga compreender essa separação necessária. A partir de amanhã, começa a usar cartão separado, tá? Carteira separada. Se precisar de dinheiro pessoal, faz uma transferência oficial da conta do cartório para sua conta pessoa física. Começa a criar rastro. Não pega o dinheiro do caixa do cartório, às vezes, basicamente, bota no bolso e só gasta. Às vezes organiza o fluxo para que quem seja responsável pelo caixinha, que faça o depósito na sua conta, que conduza da forma correta, não perca esse rastro, porque essa rastreabilidade vai facilitar muito mais a você começar a ter uma visão de uma ideia de investimentos ou de finanças ou de outros detalhamentos posteriores, tá? Então, hoje ainda embrionário, vocês estão iniciando dentro do processo, eu queria trazer para vocês a questão da competência financeira básica. Antes de discutir demonstrativo de resultado, qual é o resultado, elisão fiscal, como eu economizo imposto, como eu posso ter uma melhor eficiência de capital, como eu posso ter um monte de coisa legal, beleza, mas faça o básico bem feito. Minimamente compreenda a sua apuração de resultado. Quando você entender a sua apuração de resultado, a gente vai começar a evoluir para outros pontos, porque antes disso você não vai ter gestão, tá bom? Na próxima aula, a gente vai girar pela competência comercial. E aí a gente vai falar sobre como entender bem o que é favor, obrigação, como monitorar a sua equipe, tratando bem quem paga a conta. Que isso é muito importante, tá? E para vocês eu deixo a dica, baixa essa planilha de separação de contas, essa questão embrionária da visão de apuração de resultado lá no nosso grupo. E o link está aqui na descrição, tá? Muito obrigado e um ótimo dia.